A palavra de Deus com todos que aqui estão, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, a pegar a sua Bíblia. Eu quero te incentivar também a pegar papel e caneta. Glória a Deus. É importante às vezes tomarmos nota, anotarmos aquilo que nós ouvimos, porque muitas vezes ouvimos e depois perdemos aquilo que ouvimos, mas quando nós anotamos, quando nós escrevemos, isso nos ajuda a fixar melhor, e a palavra de Deus é muito importante ser fixada no seu coração, na sua mente. O salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Nós temos bastante referência bíblica para a gente ir, conferindo, e é muito importante que você mantenha a sua Bíblia aberta e vá conferindo aí cada texto, cada palavra. Eu acredito que essa palavra que Deus colocou no meu coração vai ser muito mais uma aula do que uma pregação em si, mas eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração, que essa palavra vai alcançar a sua vida em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 1, glória a Deus. Está aí nossa amiga Tati, aleluias, Tati Kim, lá do Rio de Janeiro, glória a Deus, levita do Senhor, canta que é uma bênção, seja bem-vinda, glória a Deus. Colossenses capítulo 1, para algumas pessoas que ainda não sabem encontrar livros na Bíblia, vou te dar uma dica muito rápida e prática. Vai lá no começo da Bíblia, tem um índice, e o índice vai te mostrar o número da página, e para que você consiga achar rapidamente esse livro que está no Novo, essa carta que está no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 9 até o versículo de número 12. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 9 ao 12. A palavra de Deus nos diz assim, glória a Deus. Aleluias. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Deus bendito e poderoso, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos por tuas verdades que estão contidas nesse livro, que são revelações para a nossa vida. A tua palavra é o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. É a água que sacia a nossa sede, é alimento para nós, Senhor. É a bússola do viajante, aleluia. É o guia daquele que está perdido. A tua palavra é viva e eficaz, e eu tenho certeza que ela cumprirá o propósito pela qual ela será enviada nesta noite, tocando em vidas, em corações, restaurando, salvando, transformando, edificando, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te louvamos por abrir, Senhor, por ler e meditar na tua palavra nesta noite. É a nossa oração, gratos por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu coloquei um tema na nossa mensagem hoje e nós vamos falar debaixo desse tema, crescendo em Deus. Isso mesmo, crescendo em Deus, baseado no texto de Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao versículo de número 12. Quando nós lemos a carta aos Colossenses, nós vamos entender que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo está dando uma mensagem para uma igreja,
instruindo uma igreja a crescer em Deus, a viver o propósito que Deus havia para essa igreja, havia disponibilizado e realizado ainda na eternidade. Quando nós lemos Efésios capítulo 1, Deus já havia estabelecido tudo antes da fundação do mundo, e eu tenho certeza que essa igreja já estava no coração de Deus, e por isso Paulo é inspirado, é levado por Deus a escrever uma carta que gerasse edificação para os irmãos que estavam em Colossos, os colossenses, que precisavam de uma mensagem que levassem ele ao crescimento. Sabe, eu tenho visto nos dias presentes, nos dias atuais, irmãos que têm vivido durante muitos anos, durante muito tempo no evangelho, na igreja, e não tem desenvolvido, não tem crescido, não tem avançado naquilo que Deus tem disponibilizado para nós. Nascemos de novo quando aceitamos a Jesus, e nós entendemos, irmãos, que quando nós nascemos de novo, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos avançar para aquilo que Deus tem para a nossa vida, como Paulo escreveu a uma das igrejas, dizendo que nós precisamos chegar à estatura de varão perfeito, porque Deus não quer que sejamos meninos espirituais, Deus não quer que sejamos meninos na fé, mas Ele quer que nós cresçamos, e crescer em Deus é muito importante, porque uma criança ela pode ser levada por qualquer pessoa, ela é levada por vento de doutrina, ela é levada por qualquer ensino, mas um cristão maduro em Deus não se deixa ser levado por qualquer coisa, não se deixa ser conduzido ou ser enganado por qualquer ensinamento errado ou por qualquer coisa que o atraia para o mundo. É por isso que Paulo está dando diretrizes, dando ensinamentos para que essa igreja cresça em Deus. E é muito importante quando nós crescemos em Deus, porque quando nós crescemos, nós adquirimos maturidade para cuidar uns dos outros. A gente bem sabe, quem tem irmãos, é sempre o irmão mais velho que tem a responsabilidade de cuidar do irmão mais novo, e nunca o contrário. Por isso é importante você crescer, para que Deus coloque responsabilidade em você, para dizer, você precisa cuidar de outros, você precisa, aleluia, abençoar outros com aquilo que você já tem, com aquilo que você já recebeu do alto, e não apenas ficar como meninos na fé e nunca crescer e nunca cuidar de ninguém. Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance, porque Deus tem muito mais para liberar e derramar sobre a sua vida. E quando nós lemos isso, nós entendemos que Paulo está dando um conselho para os irmãos de Colossos, os colossenses, dizendo, o primeiro conselho de Paulo é: cheios de conhecimento da sua vontade. A primeira coisa que nos faz crescer em Deus é perceber qual é o buscar o conhecimento daquilo que é a vontade de Deus. E como a gente faz isso? A gente faz isso lendo ainda em Colossenses. Se você pode, vai acompanhando aí com a sua Bíblia, vai marcando na sua Bíblia, vai escrevendo num papel. Abra em Colossenses capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 3, Paulo dá o conselho à igreja dizendo: cheios do conhecimento da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? O texto do capítulo 3 de Colossenses nos diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo nos dá uma luz aqui, irmãos, do que é viver e buscar o conhecimento da vontade de Deus. E essa luz é entender que a nossa primeira busca é pelas coisas que são de cima, é por aquilo que é do alto, é por aquilo que vem de Deus. Por quê? Porque se já morremos, se já estamos mortos para o mundo, nada daquilo que é terreno nos interessa mais do que aquilo que é eterno.
Ou seja, aquilo que está no céu tem mais interesse para nós do que aquilo que é terreno. O céu me move, o céu me atrai, o céu me chama. As coisas espirituais, aleluia, me faz ter a cada dia desejo de estar mais perto de Deus. Por quê? Porque o que é do alto sempre é mais importante do que aquilo que está na terra. É por isso que Deus sempre trabalha com prioridades. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, o que a Bíblia diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que nesse versículo Deus está trabalhando em questões de prioridades. Primeiro ele faz os céus, e faz céus no plural, e em segundo lugar ele faz a terra. Primeiro ele estabelece o que é eterno, e depois estabelece o que é temporal. Primeiro ele estabelece aquilo que dura para sempre, e depois ele estabelece aquilo que passa. É por isso que quando Paulo está nos dando conselho nesse texto, ele diz: buscai aquilo que é de cima, porque o que é de cima é eterno, o de baixo passa. O que é terreno, aleluia, deteriora, o que é terreno se estraga, mas o que vem de cima permanece, o que vem de cima é duradouro, o que vem de cima, aleluia, é maravilhoso, e o que vem de cima alimenta o teu espírito, alimenta a tua alma, te enche de gozo. Alegria terrena é passageira, mas a alegria eterna dura por toda a eternidade. E por isso Paulo está dizendo: busquem as coisas que são de cima. É por isso que nós vemos cristãos, sabe, raquíticos, vemos cristãos fracos, vemos cristãos anêmicos, vemos cristãos que não têm alcançado o propósito de Deus, porque a sua prioridade é a terra, é o sonho dele, é a meta dele, é o objetivo dele. A gente está vivendo numa era de metas e de sonhos. Todo mundo quer realizar os sonhos, todo mundo quer fazer com que a sua vida dê certo de alguma maneira, mas nos esquecemos de algo muito importante. Se nós não priorizarmos as coisas de cima, as coisas de baixo não funcionarão da maneira que Deus quer. Primeiro temos que valorizar o que vem de cima, para que o que está embaixo funcione dentro do plano de Deus. Porque, irmãos, Deus não quer abençoar a sua vida. E talvez você fique aí: pastor, o que é isso? Pastor, eu estou ouvindo direto na internet todo mundo dizendo que Deus vai me abençoar, que Deus vai me dar vitória. Não, Deus quer que você perca a sua vida, e quando você perder a sua vida, sabe, Ele te dará uma vida melhor, Ele te dará uma vida abençoada, porque aquilo que é seu precisa morrer. Por isso o texto diz: se já fostes crucificado com Cristo, se você já morreu para o seu eu, se você já morreu para as suas vontades, se você já morreu para os seus projetos, busca aquilo que é de cima, porque o projeto de cima é muito maior do que o projeto de baixo. O projeto de baixo pode falir, o projeto de baixo pode entrar em colapso, o projeto de baixo pode haver traições, preocupações extremas, mas o projeto de Deus na sua vida, aleluia, não falha. O projeto de Deus na sua vida não, aleluia, é deteriorado, não é destruído. Por isso Jó disse no capítulo 42, bem sei eu os planos, aleluias, porque, aleluia, a vontade de Deus, o plano de Deus não pode ser frustrado, nenhum propósito de Deus pode ser impedido. Por isso o nosso desejo é buscar sempre as coisas que são de cima. Paulo diz, cheios do conhecimento da sua vontade. Então busque primeiro aquilo que é de cima. Em segundo lugar, Paulo vai dar um conselho muito interessante, dizendo, irmãos, quando vocês buscarem o conhecimento das coisas que são de cima e da vontade de Deus, peça a Deus também sabedoria. Peça a Deus sabedoria. E o que é sabedoria, pastor? Sabedoria é a habilidade de fazer as melhores escolhas, de tomar as melhores decisões. Sabedoria é a habilidade de tomar
decisões sábias. Quando você tem sabedoria de Deus, você sabe decidir de forma correta, você sabe agir de forma assertiva, você sabe andar dentro da vontade de Deus. E a sabedoria não é algo terreno, irmãos. A sabedoria não nasce, aleluia, conosco como utensílio de fabricação. A sabedoria não nasce com você, a sabedoria precisa ser buscada. Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Quando nós lemos a Bíblia em Jó capítulo 28, versículo de número 12 e 13, aleluia, Jó está dizendo ali, e Deus está dizendo para Jó que a sabedoria não habita na terra dos viventes. A sabedoria é algo eterno, a sabedoria é algo que vem do alto, que vem de Deus. E quando nós temos sabedoria, nós conseguimos tomar decisões certas. Então, para crescer em Deus, eu preciso buscar as coisas que são de cima. Eu preciso, em segundo lugar, buscar sabedoria. Eu preciso buscar conhecer mais a Deus. Eu preciso buscar, aleluia, aquilo que Paulo coloca em terceiro lugar, inteligência espiritual. Pastor, nós temos isso? Temos à nossa disposição, inteligência espiritual. Existe a inteligência animal, existe a inteligência emocional e existe a inteligência suprema, que é a inteligência espiritual. E quando você tem inteligência espiritual, irmão, você não se guia pelas suas emoções, você não se guia por aquilo que as pessoas fazem ao seu respeito, porque, aleluia, às vezes nós somos tomados de ira, nós passamos por momentos de tribulação, nós passamos por momentos que o inimigo quer nos tirar do sério o tempo todo, mas quem tem inteligência espiritual e sabedoria de Deus, ele não é movido pelas emoções. A raiva até vem, como a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Eu posso até sentir a raiva, mas com quem tem inteligência espiritual, não permite que a raiva tome conta dele, porque eu sou dirigido pelo Espírito, eu sou movido pela eternidade, eu sou movido por aquilo que Deus tem para a minha vida, e por isso eu não me deixarei ser levado por aquilo que as pessoas querem, ou por aquilo que o inimigo quer fazer na minha vida. Se você tem dado lugar à ira, à raiva, sabe, a esses sentimentos que tem te feito pecar contra Deus, contra os seus irmãos, busque a Deus hoje sabedoria, inteligência espiritual, para te fazer ter domínio sobre essas coisas, ter autoridade sobre essas coisas. Deus te deu poder e autoridade, não para andar como escravo, mas para andar como livre, liberto pelo poder do nome de Jesus. É por isso que a gente precisa crescer, é por isso que nós precisamos amadurecer, irmãos, porque quando não crescemos, nós somos movidos pelo acaso, nós somos movidos pelas circunstâncias, nós somos movidos por aquilo que falam de nós, e você não tem controle daquilo que falam de você, mas você tem controle daquilo que você pode fazer com aquilo que fizeram com você, e isso é inteligência espiritual e sabedoria. Não deixe que o mundo te domine, não deixe que os sentimentos terrenos, sabe, que os frutos da carne dominem a sua vida, mas permita que o Espírito de Deus nessa noite te encha de equilíbrio, te encha de entendimento, te encha de domínio próprio, para que você vença toda a ação do inimigo, da sua carne, daquilo que se levanta contra você, e você busque amadurecer no Senhor. Olha o que Paulo vai nos dizer ainda. Paulo nos dá um quarto conselho para que nós possamos aprender a crescer em Deus. Paulo nos diz assim, andem dignamente diante do Senhor. O conselho que Paulo nos dá para nós crescermos em Deus é andar de forma digna na presença do Senhor. E o primeiro texto que eu quero ler com você está em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Vai anotando aí, vai escrevendo aí. Deus tem revelações maravilhosas para a sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 25. A Bíblia diz assim, não andeis ansiosos
quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto pelo corpo, pelo que haveis de vestir, nem pelo mantimento, porque mais do que o mantimento é o corpo, e mais do que o corpo, mais do que a vestimenta é o seu corpo. Mateus está dizendo aqui, não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, e nem pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Aleluia. Eu anotei uma versão e estou lendo em outra aqui, por isso deu esse engasgo aqui. Mas o texto que nós lemos aqui nos faz entender algo muito interessante. Andar dignamente na presença do Senhor é não andar ansioso. Deus está nos dando um conselho através da sua palavra, que nós não podemos viver uma vida de ansiedade. Por que não, pastor? Porque quem anda ansioso deixa de desfrutar o presente. Escute isso aqui, e se você puder anotar, anote isso. A ansiedade rouba a oportunidade de você desfrutar o momento presente que Deus está te proporcionando. Eu vou repetir mais uma vez. A ansiedade te rouba a oportunidade de desfrutar o momento presente que Deus está te proporcionando. Porque o problema da ansiedade é que quem anda ansioso, ele vive no futuro, ele fica tentando prever o que vai acontecer amanhã. E Deus está dizendo, não andeis ansiosos, nem pelo que você vai comer e nem pelo que você vai vestir. Sabe por quê? Porque quando nós lemos o contexto dessa passagem, nós lemos que Deus faz uma comparação até com Salomão, dizendo, sabe Salomão, no auge da sua riqueza, no auge da sua glória, nem ele se vestiu como os lírios do campo, que agora existe e daqui a pouco some. E quanto mais vocês têm valor para Deus, vocês têm um valor imensurável para Deus. Então você não pode andar ansioso, porque Deus, aleluia, tem o poder de suprir as suas necessidades, de cuidar da sua vida, como Ele cuida de um pardal, de andorinha, de um lírio do campo. Ele vai cuidar da sua vida, meu irmão. Ele vai prover na sua vida, Ele vai abençoar a sua vida. Então não andem ansiosos, não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração, não deixe a ansiedade tomar conta, aleluia, da sua vida, porque quem anda ansioso deixa de desfrutar aquilo que Deus está nos proporcionando nesse exato momento. O segundo conselho de Paulo, aleluias, é que nós não podemos andar segundo o velho homem. E se você pode abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 2 e o versículo de número 3. Eu não posso andar ansioso, mas também não posso mais andar segundo a minha velha natureza. Eu não posso mais andar segundo o velho homem, porque eu já fui crucificado com Cristo. E olha o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, versículo 2 e o versículo de número 3. Em quem noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, dizendo, irmãos, não andeis mais no costume que você andava no mundo, não andeis mais pelos princípios que você andava outrora, não andem mais por aquilo que o mundo te dirigia e quer te fazer andar novamente. Eu sei que nesse período de quarentena, porque algumas igrejas estão fechadas, eu sei que tem gente que tem passado por momentos de fraqueza espiritual.
Eu sei que tem pessoas que têm passado por momentos difíceis, que têm lutado contra os desejos da carne, que têm lutado contra as afrontas do inimigo, e o que Paulo está dizendo através desse texto para você, para todos nós que somos igreja, nós não podemos mais andar como andávamos. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu sei que tem pessoas que até dizem, não pastor, o importante é vir para a igreja, o importante, sabe, é participar de um culto, o importante é participar de uma campanha, isso não é mais importante, o mais importante é ser regenerado, é ser transformado, é não viver mais dentro do padrão do mundo, é andar dentro do padrão de Deus, é não andar mais segundo a vontade da carne, mas andar debaixo da vontade do Espírito de Deus para as nossas vidas. Deus não quer dividir você com o mundo, Ele te quer por inteiro, ou Ele te tem por inteiro, ou Ele não tem, porque Deus não divide a sua vida com ninguém, Ele não divide a sua vida com o mundo, com os prazeres da carne, Ele quer você por completo. É por isso que Ele está dizendo, não andem mais como o velho homem andava. Você praticava pecados, agora você está livre, agora você está transformado pelo poder do nome de Jesus, para viver uma vida de liberdade que glorifica o nome do Senhor em tudo que você faz. É isso que Paulo está nos dizendo nesse texto, não andem mais segundo o velho homem. E olha, se você virar a página aí de Efésios e for lá para o capítulo 4, qual é o terceiro conselho de Paulo sobre andar dignamente? Ele está dizendo que nós não devemos andar segundo a vaidade dos nossos sentidos. O capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz assim, eu quero que você preste muita atenção nesse texto, quero que você preste muita atenção naquilo que Deus está falando conosco. E digo isto, capítulo 4 de Efésios, versículo 17, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, do seu entendimento, da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, as quais, havendo perdido todo o sentido, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Aleluias! Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, e quanto ao trato passado vos despojeis, ou seja, abandoneis do velho homem, deixai o velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. E o que é concupiscência, pastor? É um desejo desenfreado pelo engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos renoveis no espírito que habita em ti, para que o seu entendimento seja renovado, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade, e vos renoveis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quem está em Cristo, o comportamento dele é diferente, o modo de pensar dele é diferente, as emoções dele são diferentes. Por quê? Porque ele agora está em Cristo e ele não pode mais andar segundo o modelo antigo, ele precisa andar dentro do modelo de Deus, dentro do padrão de Deus, dentro da vontade de Deus, renovando o seu entendimento. Ei, não é dias de você se intoxicar de informação ruim, não é dias de você se trancar dentro de um quarto e ficar vendo um noticiário atrás do outro, isso te enche de coisas negativas. Eu estava ouvindo ontem um especialista dizendo que para cada 5 minutos, escute isso, para cada 5 minutos de notícia negativa, o seu corpo fica durante 5 horas com imunidade baixa.
Agora você pensa, se você ficar 20 minutos ouvindo coisas negativas, o seu coração, a sua alma vai se encher de coisas ruins e você vai ficar 24 horas com a imunidade baixa porque se encheu de coisas ruins, enquanto Paulo está dizendo, renovem o seu entendimento, gaste mais tempo na palavra, gaste mais tempo conhecendo as coisas de Deus, gaste mais tempo na oração, gaste mais tempo buscando as coisas que são de cima, porque quando você se enche daquilo que vem de Deus, o teu espírito é renovado, a tua vida é renovada. Irmãos, eu duvido você gastar horas em oração, em leitura da palavra, e você não sentir um renovo de Deus na sua vida, você não sentir um desejo de Deus de falar em línguas estranhas, aleluia, de pregar o evangelho, de dar boas notícias, porque quando nos enchemos daquilo que vem de Deus, o nosso desejo é viver uma vida cheia de energia, cheia de alegria, cheia da presença daquele que habita dentro de nós. Por isso Paulo está dizendo, não andem mais naquele modelo, porque Deus estabeleceu um modelo para vocês. E como é, pastor, que nós precisamos andar? Nós precisamos andar do modelo que Deus deixou para nós. Efésios 4, versículo 1, aleluia, até o versículo 3, olha o que Paulo está dizendo, é dessa maneira que nós devemos andar. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É dessa maneira que Deus deseja que nós andemos. Primeiro, dignos da vocação que Ele nos chamou, sendo digno daquilo que Ele nos chamou para viver. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um chamado na sua vida, e Ele te chamou para viver esse chamado, mas para viver esse chamado de forma humilde, para viver de forma mansa, aleluia, glória a Deus, viver de forma longânima e suportando uns aos outros. Eu sei que muitas vezes é difícil suportar um irmão fraco na fé, um irmão que muitas vezes, sabe, erra constantemente, mas eu gosto muito da palavra suporte aqui, e no grego a palavra suportar uns aos outros não é tolerar, não é, dizer aquela frase que muita gente diz, Deus mandou amar, então eu vou amar. Já que Deus mandou amar, então tem que amar, né? Eu sei que tem muita gente que às vezes fala isso e entende a Bíblia dessa maneira, mas não é isso que Deus está dizendo. Suportar uns aos outros, no grego a palavra suportar é dar suporte. Sabe, é ser ombro amigo, é ser ajudador de quem precisa. É por isso que para viver da maneira que Deus quer para a nossa vida, precisamos ser humildes, porque às vezes Deus nos coloca em lugares altos, mas precisamos ter humildade de Deus para descer, aleluia, e ajudar o necessitado, para descer e dar força àquele que está fraco, para descer e dar suporte àquele que precisa. Eu sei que Deus está te enchendo de força, mas Ele te enche de força para você ajudar alguém, para você ser suporte para alguém, para você ser bênção na vida de alguém e cumprir o chamado de Deus. Crescer em Deus é isso, não é crescer para se tornar soberbo, não é crescer para se tornar melhor do que alguém, é crescer para ser suporte para quem precisa. Por isso Paulo está nos dizendo aqui, a forma que eu quero que vocês andem, a forma que eu quero que vocês, aleluia, vivam, é uma vida humilde, é uma vida de mansidão, é uma vida de alegria, ser longânimo, é uma vida que, sabe, dê suporte a quem precisa, aleluia. A segunda maneira que nós devemos andar em Deus está em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 25, olha isso, oh, aleluia, glória a Deus, o que a palavra de Deus nos diz, capítulo 5 de Gálatas, versículo 25 e 26, a palavra de Deus nos diz assim, ó: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, sabe?
Deus quer, se você viva em espírito, você ande em espírito. O que eu tenho do lado de dentro se manifesta do lado de fora. O que eu tenho dentro se manifesta no meu comportamento. Não adianta dizer que é espiritual e ninguém percebe a espiritualidade que você tem no seu caminhar, no seu dia a dia. Eu gosto muito de uma frase que isso marcou meu coração. Isso me faz viver e entender a vontade de Deus para esses dias. A nossa espiritualidade se manifesta na nossa humanidade. Escute isso, eu vou repetir mais uma vez. A nossa espiritualidade se manifesta na nossa humanidade. Quanto mais humanos somos, mais espirituais também somos. Não é porque eu sou espiritual que eu vou menosprezar alguém, que eu vou desprezar as pessoas, que eu vou passar e não vou cumprimentar. Não. Quando você é espiritual de verdade, você cumprimenta um espírita, você dá bom dia para um católico, você cumprimenta uma pessoa de outra religião, você trata bem as pessoas, porque a nossa espiritualidade, aleluia, não se manifesta no uso dos dons, não se manifesta quando eu estou cheio do Espírito Santo falando em línguas na igreja, não, se manifesta quando eu sou o Nemuel do dia a dia, quando eu sou o irmão João do dia a dia, lá no trabalho, aleluia, lá na faculdade, no dia a dia lidando com as pessoas. É nesse momento que eu ando em espírito, e quem me vê andando em espírito dá testemunho. Aquele que vai ali é crente, é servo de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo, e isso glorifica o nome do Senhor. Quando você sabe viver dentro daquilo que Deus tem para a sua vida, é o nome de Deus que é glorificado. Você já percebeu que quando alguém se sente espiritual demais, ele não é reconhecido, ou as pessoas não dão testemunho de Deus na vida dele? Pelo contrário, as pessoas dão testemunho da soberba dele, as pessoas dão testemunho daquilo que ele aparenta. Mas quando alguém é extremamente espiritual e humilde, as pessoas glorificam não o nome dele, as pessoas glorificam o Deus que ele serve. E é dessa maneira que Deus quer que andemos no Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Irmãos, eu já vou caminhando aqui em direção ao final, mas eu quero falar de um ponto muito importante aqui dentro dessa palavra. Glória a Deus, como eu sinto a presença de Deus nesse lugar, como eu sinto Deus nesse lugar, e eu sei que Deus está trazendo renovação sobre a nossa vida, sobre a sua vida, e te esclarecendo como Ele quer que você ande, como Ele quer que você viva. Paulo ainda nos dá um conselho aqui em Colossenses, dizendo: ei, vocês precisam viver uma vida que busca agradar a Deus. É isso mesmo, vocês precisam viver uma vida que busca agradar a Deus em tudo. Como nós estamos vivendo numa geração que busca às vezes os seus próprios interesses, busca às vezes o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Como eu disse no início, às vezes nós queremos realizar os nossos sonhos, realizar os nossos projetos. Eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho metas, eu tenho objetivos, mas muitas vezes não nos preocupamos em pensar em agradar a Deus. Será que aquilo que eu estou fazendo, será que aquilo que eu estou planejando, será que aquilo que eu estou elaborando na minha vida tem agradado a Deus? Eu preciso buscar agradar a Deus, e eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 8, aleluias. E qual é a maneira que nós temos para agradar a Deus? Só podemos agradar a Deus de uma maneira: se vivemos em Espírito e andarmos no Espírito. Essa é a maneira de agradar a Deus. E a maneira que nós não agradamos a Deus é exatamente aquilo que está aqui nesse texto. Eu quero ler o versículo de número 1 do capítulo 8 de Romanos, que diz assim, ó: aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam, são movidos, são dirigidos, são guiados
pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Nós não andamos na carne, nós andamos no Espírito. Versículo de número 6 nos diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluia. Talvez eu seja duro naquilo que eu vou dizer, mas eu preciso dizer essa verdade. Eu ouço às vezes tanta gente dizendo: fulano de tal, aleluia, está lá no mundo, mas sabe, ele tem um temor, e ele estava cantando esses dias, Deus se agradou do louvor dele, sabe, às vezes alguém dizendo, sabe, eu vi uma cantora, Ivete Sangalo, por exemplo, num show dela, ela estava cantando uma música gospel, e Deus se agradou da canção dela. Eu estou aqui para dizer, através da palavra de Deus, isso não agrada a Deus. Sabe por quê? Porque quem vive na carne não pode agradar a Deus. Quem anda numa vida de carnal não pode agradar a Deus. Está escrito aqui na Bíblia, aleluia, porque a inclinação da carne é morte. Não adianta cantar uma canção no show e depois sair e usar drogas. Não adianta, sabe, cantar um louvor bonito e depois viver uma vida promíscua. Não, a nossa vida precisa ser coerente. Aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo, aquilo que eu declaro é aquilo que eu pratico, aquilo que eu professo é aquilo que eu sinto, e manifesto isso em cada comportamento na minha vida, em cada ação na minha vida. Não é só aquilo que eu canto, é aquilo que eu vivo para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se a tua vida está em Deus, o que você está fazendo é para a glória do Senhor, é para a glória do nome do nosso Deus. Então não se empolgue quando você vê alguém famoso fazendo citações bíblicas ou citações de coisas evangélicas. Ele não está fazendo aquilo para agradar a Deus, muitas vezes está fazendo aquilo para promover-se, para ganhar mais fã, para ganhar mais adeptos deles, mas na verdade há um desejo carnal e uma intenção pecaminosa. Mas quem está em Cristo, como diz a palavra, ele é nova criatura. Se eu aceitei a Jesus, meu irmão, eu abandono tudo do mundo e quero fazer de tudo para agradar o meu Deus, aleluia. E como eu posso viver, aleluia, e agradar o Senhor? A segunda ação para agradar a Deus está lá em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 5, aleluia. Olha isso aqui, isso reflete aquilo que eu falei. Hebreus capítulo 6, versículo de número 5, a Bíblia diz assim, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O que Enoque fez? Antes de ser transladado, ele deu testemunho, ele alcançou o testemunho de outros, de irmãos, de que ele agradava a Deus. Então, irmãos, o que Deus quer para a nossa vida é que nós agrademos a Deus, mas que também possamos dar testemunho que agradamos a Deus. E o terceiro requisito para agradar a Deus está no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Oh, aleluia, glória a Deus. É por isso que Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça em fé. Deus quer que você cresça em testemunho. Deus quer que você cresça em humildade. Deus quer que você cresça no conhecimento de Deus. Deus quer que você cresça, aleluia, em agradar o Senhor, porque tudo que você fizer é o nome de Deus que será glorificado. Aleluia. Deus quer
que nós andemos de forma digna, aleluia, e tudo que Deus nos chamou para fazer, Ele nos chamou para fazer de forma específica. Esse texto aqui é longo, irmãos, dá para a gente ficar umas 2 horas aqui, falando de tanta coisa desse texto de Colossenses, mas eu quero já pular para finalizar aqui, em 2 pontos e eu termino, juro, em nome de Jesus, falando desses 2 pontos, nós finalizamos essa palavra. Paulo ainda fala aos Colossenses dizendo: ei, o meu desejo é que vocês cresçam em Deus, e para crescer em Deus, vocês precisam frutificar, vocês precisam dar frutos, vocês precisam produzir frutos, e isso é tão claro nas nossas vidas, que nós lemos isso desde Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, quando Deus cria o homem. Ele disse: crescei e multiplicai. Ei, a ordem que Deus dá ao homem: crescei e multiplicai. O desejo de Deus é que você cresça e que você multiplique. E você multiplica como? Dando frutos. E como é que você multiplica? Produzindo frutos. E como é que você multiplica na fé? Trazendo outras pessoas para Jesus. E como é que você multiplica no reino? Aleluia, abençoando vidas, aleluia, discipulando pessoas, abençoando pessoas para que elas tenham a fé que você tem, alcance o Deus que você já tem em sua vida. Por isso Deus deseja que nós venhamos frutificar. Aí lá em Mateus capítulo de número 25, aleluias, olha o que a palavra de Deus nos diz, Mateus capítulo 25, santo é o nome do Senhor, falando ainda de frutificação, capítulo 25, versículo de número 14 em diante, a Bíblia fala sobre a parábola dos 10 talentos, a parábola dos talentos. A um ele dá 2 talentos, a outro ele dá 5 talentos, e a outro ele dá 1 talento. E sabe, quem recebeu o talento de Deus, ele precisa produzir. Deus não te chamou para ser uma pessoa estática, parada, inerte, não. Ele te chamou para que você produza. E tem pessoas que têm enterrado o talento que Deus confiou na sua vida, e Deus está através dessa live dizendo para você: ei, eu não quero que o talento que eu depositei sobre a sua vida seja enterrado, eu quero que você produza, porque eu te escolhi, eu te chamei, eu te convoquei, eu te separei para que você produza frutos, para que você produza para o reino, para que você produza para a minha glória. E eu sei que muita gente tem dado desculpa, dizendo: pastor, a igreja está fechada, não tem como fazer a obra de Deus, a igreja está trancada, não tem como fazer a obra de Deus. E eu te digo que o templo nunca foi impedimento para ninguém fazer a obra de Deus, a igreja nunca foi empecilho para as pessoas deixarem de fazer a obra de Deus. Com a igreja aberta ou com a igreja fechada, você tem liberdade para produzir para Deus, você tem a internet, você tem as redes sociais, você tem, aleluia, amigos, você tem familiares que através de uma palavra que você grava num áudio, através de uma oração, através, aleluia, de um texto que você compartilha, você está produzindo fruto para alguém, você está liberando uma palavra sobre alguém, e quando alguém é alcançado por essa palavra, é alcançado pela sua oração, e isso é fruto espiritual, isso é fruto de Deus na sua vida. Oh, aleluia, sabe o que Deus quer? Que você seja um destruidor. Destruidor de quê, pastor? Destruidor de enfermidades, destruidor de opressões malignas, destruidor de levantes do inimigo, porque quando você ora, Deus cura. Quando você ora, Deus liberta vidas. Quando você ora, Deus liberta pessoas. Enquanto Deus liberta pessoas, aleluia, isso é produzir frutos para a glória de Deus. Então deixa o Senhor usar a sua vida, deixa o Espírito Santo conduzir você para aquilo que Ele tem na sua vida, porque isso é produzir frutos para Deus.
Aleluias! Não se limite ao espaço em que você está. Deixa eu te dar um conselho muito importante. Talvez você diga assim, pastor, eu não tenho muito. Pastor, eu sei pouco. Pastor, eu não conheço muito para oferecer alguma coisa para alguém. Mas Deus quer falar algo contigo nesta noite, dizendo assim, o pouco que você tem é muito para quem precisa. Escute isso, o pouco que você tem é muito para quem precisa. Lembra da passagem da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Para o menino aquilo era pouco, mas na mão de Jesus é suficiente para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Talvez o que você tenha na mão hoje é 5 pães e 2 peixinhos, mas isso na mão de Jesus alimenta uma multidão. Olha como eu sinto a presença de Deus nesse lugar, como eu sinto a presença de Deus aqui, aleluias. Deixe, aleluia, que Deus use o pouco que você tem, porque o pouco que você tem na mão dele é suficiente, aleluia, para alimentar uma multidão que precisa daquilo que Deus colocou em você. Talvez você se ache pequeno, mas a sua pequenez não impede o Deus grande que habita na sua vida de operar através de você. O que você tem é pouco, mas na mão de Deus é muito para alimentar vidas e salvar pessoas para a glória de Deus. Oh, aleluia, Emarai Johemi Naracébria, oh, santo é o nome do Senhor. Então não se permita, aleluia, ser tomado pelo medo, ou o inimigo dizer que você é pequeno e que você não é nada. Maior é o teu Deus para usar o pouco que você tem, aleluia, para abençoar vidas para a glória do nome dele. Santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Então o desejo de Deus hoje é que você cresça. O nosso desejo, o desejo do Senhor é que você cresça para a glória de Deus. Eu, pastor Demétrio, pastor Silvio, pastor Acácio, nós estamos orando para que você cresça no Senhor, para que os valentes de Deus se posicionem nesses dias, para que os valentes de Deus se coloquem de pé nesses dias e sejam profetas de Deus para essa geração, sejam profetas de Deus para o Varjão, profetas de Deus para o Rio de Janeiro, profetas de Deus para Santa Catarina, profetas de Deus para Minas Gerais, profetas de Deus dos Estados Unidos, profetas de Deus aonde quer que você esteja. Cresça para a glória de Deus, porque Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida pelo poder do nome de Jesus. Oh, santo é o nome do Senhor. E Paulo conclui o texto de Colossenses dizendo o seguinte desejo dele, aleluia: eu quero que vocês busquem, que vocês cresçam no conhecimento do Senhor. E para crescer no conhecimento do Senhor só tem um jeito, é através da palavra de Deus. Só desse jeito nós crescemos no conhecimento de Deus, porque o que Deus revelou, Ele revelou na sua palavra. O que Deus revelou, Ele deixou registrado na sua palavra, e é nossa responsabilidade abrir a palavra de Deus e meditar para que nós possamos conhecer mais o Senhor. A Bíblia diz que o povo de Deus perece porque lhe falta carro do ano, né? O povo de Deus perece porque lhe falta dinheiro para ir para o shopping. O povo de Deus perece porque falta roupa nova. Não, a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de
conhecimento. Falta de conhecimento. Se você buscar conhecimento, você não vai perecer, você não será destruído, mas o conhecimento vai te colocar na frente. O conhecimento te dá estratégia, habilidade para não ser iludido, para não ser destruído. Por isso nós precisamos buscar conhecimento, e a palavra de Deus é fonte de toda a verdade, é fonte de todo conhecimento que você precisa para viver uma vida em vitória. Eu sei que tem gente que está aí, às vezes eu fico incomodado com algumas lives que eu vejo, sabe, no Facebook, tanto profeta só dizendo vitória, entregando revelação para um monte de gente, e às vezes revelações completamente contrárias àquilo que a palavra de Deus nos ensina, e muita gente sendo enganada, muita gente sendo ludibriada por esses falsos profetas que tem profetizado aí na internet, quando a Bíblia está nos dizendo: ei, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Se você crescer no conhecimento de Deus através da palavra, você não será enganado e vai viver uma vida de vitória. Olha o que o salmista diz, eu amo esse texto, aleluia, eu adoro esse salmo, salmo de número 119, versículo de número 97, marca isso aí na sua Bíblia para você nunca mais esquecer, anota aí, aleluia, isso na sua Bíblia para você nunca mais esquecer, aleluia, para você nunca mais deixar de lado. E tem gente nesses dias que tem falado assim, ó: Deus, o Senhor está em silêncio comigo, tem muito tempo que eu não ouço a voz de Deus, tem muito tempo que Deus não fala comigo. E deixa eu dizer algo para você, esse tempo que Deus não fala com você, é porque a sua Bíblia está fechada, porque se você manter ela aberta, ler ela e meditar todos os dias, Deus vai falar com você todo dia, meu irmão. Deus vai trazer uma revelação nova para você todos os dias, Deus vai te dar um alimento puro e fresco todos os dias, Deus vai te dar instruções todos os dias, Deus vai te dar revelações novas todos os dias, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. E olha o que o salmista deixou registrado para a gente aqui no Salmo 119, versículo de número 97. Ó, quanto eu amo a tua lei, como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia. Ó, quanto eu amo a tua lei, como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia, aleluia. A Bíblia não foi um livro escrito para ser lido, mas é um livro para meditar. Por isso, quando nós lemos Josué capítulo 1 e o Salmo de número 1, nós encontramos a mesma expressão, aleluia, dita: medita no livro dessa lei de dia e de noite. E por que, pastor, Deus deixou registrado? E por que o salmista deixa registrado no versículo 97 do Salmo 119? Sabe por quê? Porque ler toma tempo, ler exige concentração, ler exige parar e se debruçar sobre aquilo que você está lendo, mas meditar não. O tempo que você gasta lendo, você pode gastar o dobro do tempo ou o triplo do tempo meditando. E para meditar, você não precisa estar parado, você pode estar lavando uma louça e meditando na palavra de Deus. Você pode estar numa fila de banco e meditando na palavra de Deus. Você pode estar no seu trabalho e ainda assim meditando na palavra de Deus. E quanto mais você medita, mais o seu espírito é alimentado, mais a sua alma é fortalecida, mais o seu corpo é regenerado, porque o salmista diz, aleluia, aqui no Salmo 119, aleluia, versículo, aleluia, glória a Deus. Deixa eu achar o versículo aqui que o salmista libera, aleluia, sobre nós. Ele diz: lançou e liberou a sua palavra, aleluia, e nós fomos curados. A palavra de Deus tem poder para curar a nossa vida, para curar o nosso corpo, para curar, aleluia, você de qualquer enfermidade que talvez você esteja enfrentando na sua vida, porque a palavra de Deus tem
poder, você precisa crescer na palavra, você precisa estudar a palavra, você precisa meditar na palavra. Olha lá o que a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 16, e termino aqui essa mensagem, capítulo 3, versículo de número 16 de Colossenses. Olha o que a Bíblia nos diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Que a palavra de Deus habite abundantemente em cada um de vocês, porque o desejo de Deus é que nós cresçamos para a glória do nome do Senhor. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, e essa palavra que eu quero deixar para a sua meditação, para a sua reflexão, uma palavra para alimentar a sua vida e manifestar o desejo de Deus em você. Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance, Deus não quer que você fique prostrado, mas que você tome a decisão hoje de se levantar, de sair do ambiente que limita a tua visão e ir em direção àquilo que Deus tem de maior e melhor para você. Então cresça na palavra, ande no Espírito, agrade ao Senhor, faça o que for necessário para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe ricamente por essa palavra, no nome poderoso de Jesus. É o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus.